Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, J Literato. Hoje nós vamos falar de uma das obras mais poderosas, mais fulgurantes de todos os tempos, de toda a história da literatura universal, que é Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov. Essa questão da pronúncia do russo era um pouco complicada, não é? O nosso tronco latino de pronúncias acaba... o nosso tronco latino em relação à pronúncia de uma língua exótica como a língua russa é uma coisa um pouco complicada de fato. Então, os irmãos Karamazov ou os irmãos Karamazov, eu estou aqui com a minha edição da editora 34, que é uma excelente edição, tá? São 2 volumes. Eu gosto muito da editora 34, assim como também gosto muitíssimo da editora Martin Claret. Tenho aqui, bom, vocês não conseguem ver que está na prateleira de cima, onde ficam os russos aqui, né? Tenho de ambas as editoras, são 2 excelentes editoras. Não fiquem preocupados com coisas que vocês leem na internet apontando falhas desse jaez em relação a uma ou em relação a outra. Editoras são entes, lembra da questão do Heidegger ser ente? Pois é, se são entes sempre terão problemas, como tudo na vida. Mas são 2 editoras fantásticas. A minha edição de Os Irmãos Karamazov é com a tradução do Paulo Bezerra, que também é uma ótima, uma excelente tradução. Inclusive, há algumas entrevistas do Paulo Bezerra que eu recomendo que vocês assistam. Dentre elas, a do Jô, que ele deu alguns anos atrás. E tem várias outras no YouTube também, algumas palestras, para que vocês conheçam melhor o tradutor. São coisas primorosíssimas, tá bom? Gente, esta obra do nosso grande Dostoiévski é uma obra que nós podemos chamar de um grande tratado da natureza humana, né? Um tratado também psicanalítico, não à toa que o próprio Freud, não é? Muito se arvorou nesta obra do Dostoiévski. Bom, em toda a obra do Dostoiévski, o Freud era realmente um grande entusiasta do Dostoiévski, inclusive chegou a dizer que não fosse o Dostoiévski, a psicanálise não existiria. Vejam vocês. E sobretudo nesta obra, né, Freud que inclusive definiu, assim como Nietzsche também, esta obra como a obra mais importante, o romance mais importante de todos os tempos. Né? É um livraço, antes de nós adentrarmos ao conteúdo em si, portanto da análise da obra. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês aqui rapidamente como que eu vou mais ou menos organizar esse vídeo, que eu vou tentar fazer que não fique muito longo, né? Mas também eu não posso prometer que será um vídeo curtíssimo, porque nós vamos falar dos Irmãos Karamazov, não é? Não seria próprio um vídeo curto, seria até impossível, né? Muito curto. Eu vou fazer primeiro uma resenha, né? Fazer um resumo da trama, da situação. Eu já vou antecipar que eu trabalharei com spoilers, né? Então, se você não gosta de spoilers, talvez este vídeo não seja muito bom para você. Talvez você deva ler primeiro a obra, depois voltar aqui a assistir o vídeo. Agora, se você não tem problemas com spoilers, como muita gente não tem, então seja muito bem-vindo, né, para acompanhar aqui esse nosso trabalho. Então eu farei, portanto, esse resumo, não é? Esta resenha inicial, e depois comentarei algumas coisas importantíssimas dessa obra, algumas delas, né, porque são tantas coisas, é uma obra tão profunda que, claro, que eu não tenho condições de fazer uma análise e comentários sobre todos esses elementos constituidores dessa preciosidade. Tá bom? Bom, acho que era isso, né? De início. Falando um pouquinho de Dostoiévski, tá? Gente, o Dostoiévski, juntamente com Tolstói, com Turgenev, Tchekov também, Gogol e tal, é um dos grandes pilares da literatura russa, né? E mundial também, claro. Mas vamos aqui ficar restrito à Rússia. Dostoiévski teve uma vida muito complicada, né? Uma vida muito difícil, uma vida de pobreza, uma vida de dívidas, uma dívida de vícios em jogos, em jogatinas, cassinos, sempre devendo muito, tinha epilepsia, então quer dizer, uma vida muito complicada, né?
E veja, como se não bastasse tudo isso, o Dostoiévski, em certo momento, né, de sua vida, ele se juntou ao chamado grupo de Petrachevsky, que era um grupo socialista, um grupo anticzarista, revolucionário, e por isso acabou sendo preso e condenado à morte. Né? Agora, claro que ele não morreu assim, né? Porque, veja que coisa, né? Antes de ser fuzilado, segundos antes a pena foi comutada. Não, você não vai ser morto mais. Você vai ter outra pena, que foi uma pena de trabalhos forçados, depois de servir o exército e tal. Foi um grande teatro aquilo, para apavorar mesmo ali aqueles militantes. E lá ele ficou, acho que 8 a 10 anos, né, cumprindo essa pena. Então, a vida do Dostoiévski foi uma vida muito árdua, uma vida de muita dificuldade, de muitos problemas, e ele sempre escreveu as suas obras, à exceção dessa, vou explicar, sempre a toque de caixa, né? Porque ele tinha que escrever para comer, né? Era o seu ganha-pão. Diferente, por exemplo, de Tolstói, que era rico, que era um aristocrata, que era dono de propriedade rural, Turgenev também, né? Rico e tal. Se bem que Tolstói depois ele foi para uma vida muito simples, tal, mas por uma opinião pessoal, que é uma história maravilhosa também, não é o caso para esse vídeo. Mas o Dostoiévski teve essa vida assim, né? Então todas as obras do Dostoiévski foram obras escritas assim, com uma necessidade grande, até mesmo financeira mesmo, né? Não obstante, a obra do Dostoiévski é de uma riqueza sem precedentes, né? É de uma riqueza profundíssima, né? De uma reflexão existencial das mais pungentes, mais incisivas, né? Quando ele escreve Os Irmãos Karamazov, inclusive ele escreve pouco antes de... Ele publica em 1880 a obra, e ele morre pouco depois, né? E Os Irmãos Karamazov, vejam gente, talvez a obra mais bem acabada do ponto de vista formal, estrutural do Dostoiévski, porque ele escreve Os Irmãos Karamazov em um momento de sua vida que ele está um pouco melhor, ele está melhor, está mais tranquilo financeiramente, então ele teve mais tempo, né, para se dedicar a este acabamento da obra. Então muitos concordam que Os Irmãos Karamazov, sim, é a obra mais bem acabada do ponto de vista estrutural do Dostoiévski. Tá? Não confundam, claro, com questão de qualidade, de conteúdo, não é? Toda a obra do Dostoiévski é magnânima, não é? Agora, nesse aspecto de acabamento, Os Irmãos Karamazov, sim, é a obra do Dostoiévski mais bem acabada, né? E, gente, agora já adentrando a questão meritória, o mérito aqui do nosso vídeo, é uma obra que vai trabalhar com todos os elementos da natureza humana de uma forma tão precisa, de uma forma tão impactante, tão profunda, que é uma leitura que todos deveriam fazer mesmo, né? É uma leitura que ela é indispensável para a compreensão de temas e de sensações e de experiências, né? De questões psíquicas, morais, espirituais, todas elas fundantes, assim, essenciais para a vida. Portanto, é uma obra que todos deveriam ler. Bom, esta obra, Dostoiévski vai trabalhar, como eu acabei de dizer, com muitas questões do comportamento e da natureza humana. Dentre elas, por exemplo, a questão entre fé e razão, que são questões que permeiam a humanidade desde sempre, né? Questões de honra, de caráter, de culpa, de vingança, de felicidade, de amor, de afeto, de pureza, de tudo isso. Daí a importância realmente desta obra. Vamos passar aqui, portanto, a uma breve resenha, a um breve resumo da trama, para depois fazermos alguns comentários pontuais, tá? Gente, nós vamos aqui, portanto, conhecer uma família destruída, né? Uma família com todos os problemas que vocês podem imaginar. O patriarca é o senhor Fyodor, o mesmo nome do Dostoiévski, né? Fyodor Pavlovich. Esse homem é um homem da pior espécie que você pode imaginar, tá? Um da pior espécie, um libertino, um depravado, um mentiroso, um irresponsável, um bufão,
um sujeito sem qualquer tipo de senso moral, né? Ele se casou uma primeira vez, teve um filho que é o Dmitri, não cuidou do filho, quem cuidou do filho foi o Grigori, melhor dizendo, que é um criado, depois o filho foi embora, passou a vida inteira longe do pai, o pai nunca quis saber do filho. Essa primeira mulher do Fyodor Pavlovich, ela acaba fugindo lá com um seminarista, depois morre também e tal. Ele se casa de novo com uma outra mulher. Esta outra mulher lhe dá mais 2 filhos, que é o Alyosha e o Ivan. Da mesma forma, esses 2 filhos não foram cuidados pelo pai, foram esquecidos pelo pai, foram cuidados por outras pessoas, foram embora. E o pai sempre naquela devassidão dele, com festas, coisas, questões orgiásticas, mulheres, depravação moral total. Era um dissoluto, né? E então nós temos, o primeiro aqui eu passei um breve aspecto do caráter deste homem, do Fyodor Pavlovich, que é o pai da família. Agora vamos para as outras personagens, não menos importantes, obviamente, que são os filhos. O primeiro é o Dmitri. O Dmitri é o mais velho, muito parecido com o pai, sob um aspecto, mas muito diferente sobre o outro. O aspecto que ele é parecido é que ele também é um festeiro, um fanfarrão, um libertino, gosta de farra, de festa. Agora, ele é diferente do pai porque ele tem uma nobreza lá no fundo. Ele reconhece toda aquela superficialidade de sua vida, aquela questão da depravação, ele ao cabo não gosta disso e tenta ser melhor. Ele quer uma redenção, ele quer mudar, ele tem certa nobreza, né? De sentimentos em sua alma, tal, coisa que o Fyodor, o pai, não tem, né? Inclusive o pai, ele diz abertamente: eu quero morrer na esbórnia, na minha doce esbórnia, sou assim mesmo, né? E o Dmitri também foi servir ao exército e tal. O Dmitri tem um problema já com o pai, desde o início da obra, nós vamos perceber isso. Talvez não seja o mais grave, mas é um dos mais graves, que é a questão da herança da mãe, tá? O Dmitri entende que ele foi roubado pelo pai, que o pai não repassou a sua herança, ia passando aos picadinhos, e ele se sentiu enganado, ele já tinha esse problema com o pai, né? E o Dmitri está, portanto, voltando para essa cidadezinha, né? Essa cidadezinha onde o pai mora, onde a família vai se estabelecer, para resolver essas questões de dinheiro, de herança, etc e tal. Bom, esse é o Dmitri. Vamos para os outros 2 filhos agora. Vou começar aqui pelo Ivan, tá? O Ivan é o filho mais velho do outro casamento. O mais velho de todos é o Dmitri, né? A obra fala em torno de 27, 28 anos. O Ivan tem ali 24 anos. O Ivan já é a figura do intelectual, a figura daquele erudito, daquele racionalista. O Ivan enfrenta muitos problemas em relação à fé. Você pode dizer que ele é um ateu, mas é um ateu que tem um certo incômodo em não compreender algumas coisas. E ele acaba vivendo em um conflito muito forte com ele mesmo em relação a isso, né? Em relação a Deus, em relação à transcendência, em relação a este mundo. É um estudioso voraz, é um intelectual com ideias, inclusive o Dostoiévski o chama de um livre pensador, não é? Que era justamente, aqui na acepção da obra, esse sujeito dado à erudição, a pensamento crítico, etc e tal. Então o Ivan é esse, mas lembre-se de uma coisa, sempre muito perturbado com essas questões existenciais, com questões de sentido da vida, um homem muito ensimesmado nessas questões. Esse é o Ivan Fyodorovich, né? Dmitri Fyodorovich, por que Fyodorovich, gente? A Rússia sempre utilizou do patronímico, né? O sufixo it, ele vai remeter a filho de, né? Então o pai é o Fyodor Pavlovich, né? Fyodorovich, filho de Fyodor. Por isso que aqui o Ivan Fyodorovich, o Dmitri Fyodorovich. E por fim nós temos o Alyosha, o Alexei, ou o Alyosha, como é mais comumente chamado no livro, que é o filho mais novo, do segundo casamento também. E este, aqui na obra, seria o símbolo da pureza mesmo, né? O símbolo do altruísmo, o símbolo o símbolo da expressão mais nobre de um caráter, né? A pureza mesmo, uma genuinidade. Ele é um monge,
né? Ele vai lá para o mosteiro, né? Nessa mesma cidadezinha tem um mosteiro, que ele vai para lá, e ali ele trava uma relação muito profunda com o seu Starietes. Starietes, para você entender melhor, é um título, não é? É uma espécie de monge que não é ordenado, mas é um líder espiritual, não é? Com um caráter espiritual muito profundo, um conselheiro, que é o Starietes Zósima. O Starietes Zósima, portanto, acaba sendo esse preceptor espiritual do Alyosha. O Alyosha é um sujeito que ama muito a humanidade, um sujeito muito desprendido de todas as questões sensíveis e materiais, um sujeito que espiritualmente beira a perfeição. Beira, não é perfeito, porque com a genialidade de Dostoiévski, nós vamos perceber até contradições nele mesmo, às vezes fraqueza em sua fé, mas em linhas gerais, é portanto o signo desta pureza. Tá? Então aqui falamos do pai, né, do Fyodor Pavlovich, falamos do Dmitri, o filho mais velho, que está voltando, do Ivan e do Alyosha. Veja que o Ivan ele está ajudando o Dmitri em relação ao pai, no que se tange essa questão da herança. Ele está meio que intermediando ali e eles estão vindo para a cidade agora para resolver todas as questões. Não para por aí os problemas dessa família, obviamente. Um outro problema muito sério é que o Fyodor Pavlovich, este dissoluto, este indecente, né, ele está querendo tomar a mulher que o Dmitri ama. Vejam vocês como que começa o negócio aqui. Vejam vocês os conflitos morais de uma família, sabe, de uma forma visceral. Quer dizer, o pai está dando em cima da mulher que o filho gosta. E o filho já tinha problemas seríssimos com o pai, sabe, com questão de finanças. Então percebam vocês que é a Grutchenka, esta mulher, né, que é uma outra figura interessantíssima da obra também. E o Dmitri, gente, veja, ele se apaixonou pela Grutchenka, que é esta que o pai também está querendo. Só que ele já tinha uma noiva, né, que é a Katia, a Katerina Ivanovna. Não vou entrar muito nessas questões, senão aí nós vamos ficar aqui 10 horas, né? Mas vejam vocês como vai se formando aqui a hostilidade no relacionamento desta família. Então o Dmitri com ódio do pai por tudo que ele fez, o Ivan sabendo do caráter putrefato do pai também, nutre por ele um desprezo muito grande, mas ele quer resolver a situação, e o Alyosha no meio disso tudo, tentando coordenar as coisas, tentando organizar as coisas, apaziguar as coisas, sempre pregando bem, sempre pregando, sabe, a compreensão mútua entre as partes, mas aquele turbilhão de coisas acontecendo na família. O Fyodor Pavlovich, um maluco devasso, depravado. O Dmitri, muito parecido com o pai nesse aspecto também, dá bebedeiras, briga, bate, xinga, com raiva do pai porque o pai quer tomar a mulher dele, com raiva do pai porque o pai roubou ele. O Ivan no meio disso tudo com suas ideias, com seus sofrimentos e com seus problemas, tudo mais. Bom, vamos lá, gente. O que acontece? Acaba acontecendo que o Fyodor Pavlovich, tá? Este pai de família... antes deixa eu contar só um trecho, gente. Um trecho que eu acho engraçadíssimo, que é no comecinho do livro, quando chegam todos, quando a família se reúne, tá? O Ivan, o Dmitri, o Fyodor, o Alyosha, eles resolvem ir lá para o mosteiro onde o Alyosha fica para conversar sobre os problemas junto com o Starietes Zósima. Meu Deus, e ali o Fyodor Pavlovich apronta uma bagunça com piadinhas indecentes, coisas constrangedoras na frente do padre, aquela coisa, todo mundo morrendo de vergonha, etc e tal. Essa cena que está logo no comecinho, nos primeiros capítulos, é uma cena fantástica. Ali você já começa a conhecer muito do caráter, né, do Fyodor Pavlovich. Bom, gente, o que acontece? O Dmitri acaba descobrindo, né, que o Fyodor Pavlovich, ele está com dinheiro guardado para oferecer a Grutchenka. A Grutchenka é a mulher que o Dmitri ama, tá? E que o pai quer tomar dele. Ele está com dinheiro guardado ali para oferecer para a Grutchenka para que ela se case com ele. Vejam vocês a perfídia moral. Bom, isso vai deixando o Dmitri totalmente descompensado, maluco com tudo isso. Ele então tem diálogos
interessantíssimos dele com o Alyosha, ele expressando tudo isso. O Dmitry está muito perturbado, né? Totalmente desvairado, por assim dizer, por toda essa situação. Bom, para que o vídeo não fique muito longo, vamos lá. Acaba que o Fyodor Pavlovich é assassinado em uma determinada noite. Bom, a culpa vai recair no Dmitry, né? Porque tudo levava a crer que era o Dmitry mesmo, né? Todos os problemas. E vejam que antes desse assassinato, o Dmitry ele foi até a casa do pai, acho que um dia antes, né? E acabou brigando lá, deu uma surra no pai, inclusive bateu no pai e disse: olha, eu vou te matar da próxima vez. E veja que o Dmitry falava isso na cidade toda. Esse velho, tal, uma hora eu vou matá-lo, tal, aquela coisa toda. Bom, acontece que, de fato, o Fyodor é morto. Temos aqui já o elemento do parricídio, né? Um filho é acusado de matar um pai. E veja que esse elemento aqui já é muito forte, por exemplo, no desenvolvimento da obra do Freud, com a questão do Édipo e tudo mais. Veja que esses elementos, como eu disse no começo do vídeo, psicanalíticos, eles encontram a sua gênese realmente na obra do Dostoiévski, né? E o próprio Freud, como disse, diz isso e tal. Então temos um parricídio. Eu vou falar uma outra coisa aqui que eu ainda não falei. Gente, a obra é enorme, então às vezes a gente esquece uma coisa, mas a gente vai colocando para que vocês vão compreendendo tudo. Existe um criado na casa do Fyodor Pavlovich que é o Smerdyakov. Esse Smerdyakov, dizem as más línguas, que é um filho bastardo do Fyodor. Porque ele teria meio que violentado uma mulher que era meio maluca, que tinha problemas mentais, e engravidado esta mulher, e esta mulher teria dado à luz ao Smerdyakov, que é, portanto, um filho bastardo aí do Fyodor Pavlovich, e que foi feito de criado por este. O Fyodor fez do Smerdyakov, seu filho bastardo, de criado, de empregado na casa. Um menino problemático ao extremo, obviamente, né? Inclusive uma curiosidade, ele chama-se Smerdyakov. Smerd, né, do russo, nós temos aqui o significado, uma questão semântica de cocô mesmo, né, de dejeto, Smerdyakov, e fazendo uma interpretação do nome, seria aquele que foi evacuado, né, Smerdyakov. E veja que como é forte isso, né. Bom, o Smerdyakov, ele participa de toda a trama também, né. Ele ganhou muito a confiança do Fyodor, né? O Fyodor confia muito nele, em questão de tudo. Ele é meio que um criado particular ali de seu pai, que na realidade também é amo, né? Bom, eu disse que vai ter spoilers aqui. Acontece, gente, que quem comete esse assassinato é o próprio Smerdyakov. E não deixa de ser um parricídio também. Mas todas as evidências, elas são contra o Ivan. Contra o Dmitry, perdão. E por que são? Aí você vai ter que ler o livro. Porque é um conjunto probatório que acabou, por acaso, levando tudo para cima do Dmitry. O momento que ele foi, o que ele tinha falado antes, uma carta que ele escreveu, coisas que tudo indicava que era o Dmitry. Ele acaba levando a culpa disso. Né? Aí nós vamos ter um julgamento do Dmitry, que é lá no final do livro, ali nas umas 200 páginas, só do julgamento do Dmitry, com a oitiva das testemunhas, com os discursos da acusação e da defesa, que são dois belíssimos discursos, coisas maravilhosas, né? Então vocês percebam o caos, né? Vocês percebam a baderna, a confusão que é essa família. Tudo isso, parricídio, pai que quer tomar a mulher do filho, pai que não repassou pro filho o dinheiro, ou o filho que é meio descompensado da cabeça, né? E uma série de coisas. Gente, veja, eu estou deixando para trás aqui uma infinidade de fatos do livro. Ele é riquíssimo, nós temos aqui 1000 páginas de livro, tá? Eu estou dizendo aqui os fatos mais relevantes, fazendo nessa resenha, aqui nesse resumo, com spoilers, eu estou dizendo para vocês, né? Mas o livro ele é riquíssimo e tem muito mais coisas que é importante que vocês leiam, para que vocês absorvam realmente, na maior plenitude possível, a riqueza do negócio, tá?
Então, vocês estão percebendo aqui que família maluca, que família destruída, que família abalada. E o Alyosha, o Alexei, com a sua pureza, sempre em seus diálogos, incentivando uma elevação espiritual, o perdão, etc e tal. O perdão, assim, é claro que ele, não me lembro dele falar diretamente, perdoe e tal, mas todas as colocações dele levam a essas questões e tal. Bom, o Dmitry, no fim das contas, ele é condenado, né? Ele acaba sendo condenado por um crime que ele não cometeu, né? Quem cometeu foi o Smerdyakov. O Smerdyakov confessa esse crime para o Ivan, que já estava muito mais atormentado ainda por uma outra questão que eu vou abordar a partir de agora, daqui a pouquinho nos comentários, tá? E o Dmitry acaba sendo condenado, né? Bom, eu acho que aqui foi um resumo, já são 25 minutos de vídeo, um resumo, vamos dizer assim, bem perfunctório, mas penso que assaz bom para você ter uma noção da obra aí, dessa família bagunçadíssima, dessa família cheia de problemas, desse conflito de caracteres, conflitos morais, conflitos psicológicos, raivas, ódios, vinganças, amor, paixão, tudo isso condensado nesta obra-prima. Vamos a alguns comentários importantes, algumas reflexões das mais importantes deste livro, do meu ponto de vista. São muitas delas, não vou falar todas, claro, mas vamos falar algumas. Gente, a primeira coisa que eu quero observar aqui com vocês é a questão da culpa. Veja que o Dostoiévski ele trabalha muito bem esse elemento da culpa, né? Ele fez muito bem isso, por exemplo, em Crime e Castigo, né? Com Raskolnikov, depois daquela loucura dele, eu posso matar alguém, depois ele mata e depois é esmagado pela culpa. Então, o Dostoiévski, ele trabalha muito bem essa questão sensorial da culpa, tá? E aqui neste livro, essa questão da culpa vai ser muito trabalhada com o Ivan, né? O Ivan Fyodorovich, que é o intelectual, é aquele que coloca em xeque toda a questão transcendente de vida após a morte, não entende isso, não entende o sentido da vida. Veja que em uma das discussões sobre religião com o Ivan, ele acaba sugerindo o seguinte, olha, se Deus não existe, tudo é permitido. Inclusive essa frase ficou famigeradíssima, né? Porque aqui ele faz uma análise até do aspecto moral da humanidade. Será que nós precisamos de uma lei absoluta da moral? Assim como Kant colocou lá, né, em sua obra, né, dos imperativos categóricos, etc. e tal. Será que nós temos um paradigma moral a seguir? Esse paradigma seria Deus. Se ele não existe, tudo seria permitido, não é verdade? Se ele não existe, esses juízos de bom, mal, certo, errado, isso tudo seria uma coisa muito relativa, né? Então, veja que ele meio que pregava isso e tudo mais, só que ele vai ser esmagado pela culpa depois. Por quê? Porque um dia antes do assassinato do pai dele, o próprio Smerdyakov teve uma conversa com ele. E o Smerdyakov disse o seguinte, olha, o seu pai corre risco de vida, porque o Dmitry está solto por aí, e ele quer matar o teu pai. Ele quer matar o teu pai porque, por todas as questões, especialmente por conta da Grutchenka, que é a mulher, né, que está querendo tomar a mulher dele, e o Dmitry está muito maluco, ele está muito perturbado, e ele sabe de coisas aqui, ele tem acesso à casa, então eu queria que você ficasse aqui, Ivan, para proteger, né, enfim, porque se você estiver aqui vai ser mais difícil de acontecer uma coisa com seu pai e tudo mais. Isso porque o Ivan estava indo embora. Ele cansou da confusão toda e falou, tô indo embora, vou voltar para Moscou, tá? E o Ivan falou, não, eu vou embora do mesmo jeito, isso não é problema meu, eles são adultos, eles que se virem, né? O Ivan vai embora, né? E o pai é assassinado no dia seguinte, né? Então, aqui começa o processo de culpa do Ivan, que é uma coisa muito contraditória, porque ele realmente refutava essas questões da culpa cristã, não, tal, mas ele é esmagado pela culpa mesmo assim. Só que ele é esmagado pela culpa, gente, não só pelo fato de ter ido embora, né? E deixado lá o pai para morrer, por assim dizer. Não. Veja como o negócio é profundo. Ele fica esmagado pela culpa pelo fato de que ele também desprezava o pai e de certa forma desejava que o pai morresse.
Vejam vocês aqui a profundidade do negócio. O Ivan fica maluco com isso. Ele fica maluco com isso. Porque ele fala, olha, eu não executei meu pai. Eu não matei meu pai. Eu não fui lá e dei uma paulada na cabeça dele. Mas eu desejava que ele morresse. E aqui nós temos uma coisa muito importante, que é a possibilidade da reverberação do mal. Será que o culpado pelo mal é apenas aquele agente direto? Né? Ou aquele outro que partilhava das intenções deletérias, repugnantes e criminosas de outro, também tem culpa? Uma culpa intrínseca, uma culpa visceral por ter desejado. O Ivan começa a fazer essa reflexão, ele vai ficando maluco, e ele fica tão maluco com essa culpa a ponto de dizer que foi ele que matou. Vejam vocês aqui o trabalho psicológico que Dostoiévski coloca no livro. Né? Trabalho psicológico. Então, esse é o primeiro comentário sobre a culpa. Um outro comentário que eu vou fazer também é a respeito do Ivan, inclusive o Ivan Fyodorovich, o próprio Dostoiévski disse que é a melhor personagem que ele criou mesmo, talvez mais completa, mais profunda, né? E aqui nesta resenha, nesse vídeo, vocês não vão conseguir ter a noção necessária do que é realmente toda essa questão do Ivan, de seu caráter, porque não dá, né? Você tem que ler a obra para você perceber isso. Mas uma outra questão que eu gostaria de comentar em um diálogo que teve o Ivan com a Alyosha, né, um certo dia lá numa taverna, e que veio à tona a questão da espiritualidade, da existência, da fé em Deus, da crença em Deus. Eu disse que esse livro é muito permeado por essas questões. Fé e razão, etc e tal. E nesse diálogo entre o Alyosha e o Ivan, percebam, de um lado, aquele que representa a espiritualidade, a pureza moral, né, sabe? De outro, um erudito cético com problemas, que não entende a existência, o sentido da vida, que coloca em xeque todas as crenças. Pensam vocês que diálogo poderosíssimo é esse? E de fato é poderosíssimo. Bom, nesse diálogo nós temos 2 capítulos, tá, que tratam desse diálogo, que são 2 capítulos dos mais poderosos da literatura. O primeiro é a Revolta de Ivan, chama-se a Revolta de Ivan, e o segundo é o Grande Inquisidor. Eu vou falar rapidamente sobre ambos aqui. Veja, nessa Revolta de Ivan, Ivan fala para o Alyosha, olha, eu sei que você quer saber a minha opinião sobre tudo isso, esse negócio de Deus, de religião, de vida após a morte, etc e tal. Né? Até porque eles não tinham conversado muito sobre isso ainda, o Ivan ficava meio que evitando a conversa. E nesse dia ele fala, então vamos conversar. Você quer saber? Então vamos conversar sobre isso. Ele começa, nesse primeiro capítulo, portanto, a revolta, nesse primeiro capítulo do diálogo, tá, gente? Ele vai começar a dizer o seguinte, olha, Alyosha, não que eu desacredite de Deus, não que eu não creia em Deus, eu até posso aceitar a ideia de Deus, mas eu não posso aceitar o mundo que Deus criou. Então aqui ele já mostra uma revolta com a própria existência e colocando uma espécie de contradição apodítica, né, com a ideia da salvação. Porque ele fala, olha só, a gente não pode se conformar com esta existência criada por Deus com o fito de se salvar depois. Né? Então ele começa a citar uma série de coisas e ele vai em um ponto muito delicado, muito forte, muito pesado, que talvez nem todos tenham estrutura para ler, que ele começa a citar sofrimentos de crianças. Ele fala pro Alyosha, olha só, eu poderia falar de todo mundo, dos adultos, mas vamos pegar os mais frágeis, as crianças. As crianças que não têm nenhum tipo de mácula moral que pudesse justificar nenhum tipo de sofrimento. E mesmo assim elas sofrem muito. Então o Dostoiévski passa, por meio do Ivan Fyodorovich, a relatar uma série de casos que crianças foram espancadas, assassinadas, foram, vitimizadas com crueldades terríveis. Então ele fala, olha só, como é que eu posso aceitar isso? Como é que eu posso aceitar um mundo criado por Deus em que coisas assim acontecem? E veja que isso hoje, nos debates atuais, é um tema muito recorrente.
Mas só que lá no final do século XIX, Dostoiévski formalizou isso com um brilhantismo tal que você fica, sabe, impactado. Então ele fala, olha, eu não... se o bilhete, isso é uma parte incrível, né, da obra, ele diz, se o bilhete para a salvação, para o paraíso, né, for, o preço desse bilhete for eu ter que concordar ou ter que aceitar esse tipo de coisa que acontece no mundo, coisas, por exemplo, como esses sofrimentos e crueldades com crianças, ele diz, eu devolvo meu bilhete, eu não quero ser salvo, eu não quero ir para o paraíso. Veja como é forte isso. Né? E eu disse que Dostoiévski trabalha com muitas contradições, né, das próprias personagens, né? Então, e o Ivan pergunta para o Alyosha, e você, Alyosha, você acha que tudo isso é justo? Né? Você acha que justifica se nós aceitarmos um mundo tão degradado, tão cruel, tão nefando como este? Né? E isso ser o preço para nós irmos para o paraíso? Disse mais ou menos assim. Aí o Alyosha fala, não, sabe? O Alyosha, que é o símbolo, que é o signo da fé, que é o signo da pureza, que é o signo da consistência espiritual, ele acaba se vendo ali fragilizado em suas próprias crenças. Né? Coisa muito pesada. Mas veja que depois, no restante da obra, o próprio Dostoiévski também vai contestar a ideia do Ivan. Né? E é aqui que está a magnitude da obra também. Né? Não é uma coisa unilateral. O Dostoiévski trabalha com uma dialética muito profunda, tá? Eu até posso falar um pouquinho disso no final do vídeo. Já está acabando também, gente, senão vai ficar muito longo. Então, agora, eu estava dizendo nesse diálogo. Agora, o segundo capítulo desse diálogo, que é o Grande Inquisidor, olha, eu acho que há quem considere este capítulo, o Grande Inquisidor, o capítulo mais forte, o capítulo mais profundo, o capítulo mais transcendental, mais magnânimo de toda a literatura universal de todos os tempos. Que é a parábola contada pelo Ivan, um poema que ele diz ali, contada pelo Ivan ao Alyosha para falar sobre a liberdade do ser humano, né? E colocando elementos religiosos e cristãos no meio disso tudo. Prestem bem atenção. Ele vai dizer que Jesus Cristo resolve descer à Terra, não para o juízo final. Ele vai vir fazer só um passeio na Terra aqui, dar uma voltinha, fazer alguns milagres e voltar, só para ver como está a humanidade. Então ele diz que Jesus Cristo desce e começa a fazer milagres. E todo mundo começa a se render e tal, todo mundo sabe, aquela confusão toda, Jesus passando, fazendo milagres, etc. Havia ali, né, naquela região, um velho inquisidor, um padre inquisidor, já de 90 anos, cuja a descrição é sombria, os olhos encovados, tal. Esse grande inquisidor, ao ver que Jesus voltou ali para fazer uns milagres, ele vai e prende Jesus. E fala, olha, você não tinha que voltar. Você já errou muito. Percebam, o padre, e aqui representando a Igreja Católica, Dostoiévski era um crítico da Igreja Católica, ele era ortodoxo, né? Mas era um crítico da Igreja Católica. E ele fala, olha, você não tinha que voltar, né? Porque você já errou muito. E aqui, gente, começa o negócio visceral. Ele vai dizer para Jesus Cristo o seguinte, né? Quando você foi tentado pelo diabo lá no deserto, né? E é uma passagem bíblica lá dos evangelhos, eu acho que é Mateus, e que você... O Mateus, eu acho que tem mais de um evangelho, não me lembro mesmo agora. Mas a passagem que Jesus Cristo é tentado por Satanás no deserto, né? Que o diabo fala para ele, olha, você prove que você é filho de Deus, pule aqui deste precipício, e você não vai morrer porque você é o filho de Deus. E as pessoas vão acreditar em você, e elas vão se submeter a você, e elas vão render glórias a você. Ou então você transforme aqui essas pedras do deserto em pães, e dê pães às pessoas, porque as pessoas querem pão. Se você der pães a elas, as pessoas vão se render a você. Né? Então ele usa aqui o grande inquisidor, no caso ali, falando para Jesus, você errou ao não aceitar os desafios do diabo.
Você errou quando você disse o seguinte: eu não preciso provar nada para ninguém, porque as pessoas são livres. Jesus dizendo, né? As pessoas precisam acreditar em mim, acreditar em Deus, valendo-se de sua liberdade. Eu não tenho que fazer um milagre, eu não tenho que transformar a pedra em pão, eu não tenho que pular do precipício para provar que eu sou Deus. Não. As pessoas são livres. Elas precisam acreditar por si mesmas. E aqui o grande inquisidor diz: este é o seu erro, este foi o seu erro. Porque as pessoas, elas não querem liberdade. As pessoas, elas querem pão, elas querem milagre, elas querem ver as coisas para que possam se submeter a alguém. As pessoas querem se submeter a alguém. As pessoas não querem ser livres, elas não conseguem lidar com a liberdade. As pessoas, elas podem se sentir livres, mas só vão se sentir livres quando não forem de fato livres. Percebam vocês como é profundo isso? E com esta relação religiosa com o cristianismo. E vejam, não para por aí. Aí o grande inquisidor diz para Jesus: você errou. Você errou em dar liberdade para as pessoas. Você errou em não aceitar os desafios do diabo, né, para que todos se submetessem a você. Você preferiu dar liberdade para eles. Mas nós, e aqui leia-se nós, a Igreja Católica, nós corrigimos o seu erro. Porque nós escravizamos agora as pessoas e as pessoas estão muito felizes. Justamente porque perderam a sua liberdade. Elas não querem ser livres. Elas precisam responder a alguém. Precisam se resignar a alguém. Percebam vocês se isso não faz parte da natureza humana. Será mesmo que a plena liberdade não seria apetecível? Será mesmo que a plena liberdade não seria algo louvável? A plena liberdade, ela reclama algumas coisas, por exemplo, poder de decisão. Nós temos capacidade de decidir as coisas por nós mesmos de forma independente, forte, substantiva? Será? Será que isso seria realmente um ponto de honra para a pessoa? Um ponto de honra não, um ponto de deleite. Será que a liberdade realmente ela pode trazer deleite para o homem? O grande inquisidor diz que não. E é por isso que ele diz que Jesus errou. E é por isso que ele diz que a igreja corrigiu o erro de Jesus ao submeter as pessoas com suas leis morais. Vejam vocês que coisa mais profunda e pesada isso. Então Ivan fala isso para o Alyosha, tudo nesse diálogo, né? Nesta contraposição entre fé e razão, etc e tal. Mas depois o Ivan é esmagado pela culpa. Mais uma contradição. Ele que sempre dizia que esse negócio da culpa, essas coisas, isso tudo é uma coisa, uma imposição moral e tal, mas ele depois acaba sofrendo com isso lancinantemente, porque ele não matou o pai, mas ele desejou que o pai morresse. Ora, elementos psicanalíticos pesadíssimos aqui, não? Vocês lembram que o Raskolnikov, lá no Crime e Castigo, foi assim também, né? Primeiro ele mata a velha usurária lá, e a irmã dela comete um duplo homicídio, valendo-se de um pensamento que ele era de uma categoria especial e que as leis, né, morais não se aplicavam a ele, portanto ele podia matar. Mas depois ele se contradiz e entra num aspecto de culpa tão profundo, e o livro é maravilhoso depois, ali com a caminhada da redenção dele, reconhecendo tudo aquilo. Isso acontece também com o Ivan, que acaba confessando depois: olha, eu matei meu pai, eu sou o assassino. Embora ele não tenha matado, ele não executou o parricídio, mas ele desejou que acontecesse. Então veja que isso aqui, essa questão dessa culpa é uma contradição à própria estrutura intelectual do Ivan, que dizia o contrário. Mas esta é a beleza da obra do Dostoiévski também. São todas essas contradições, essas incongruências que são imanência do ser humano, né? A obra, gente, é de uma profundidade, assim, absurda. Né? É de uma substância muito impactante. E como todo bom clássico, né, gente? O clássico, uma das definições para o clássico é esse. É aquele que sempre será implementável. É aquele que sempre será atual.
Se você pega esta obra do Dostoiévski e lê e estuda esta obra, você vai perceber elementos aqui no dia de hoje à torto e à direito. Uma obra do final do século XIX. Mas veja bem, Antígona, por exemplo. Antígona faz 2.500 anos que foi escrita. Quando você lê Antígona hoje, você vê a sociedade atual. Isso é um clássico, né? Eu falei alguns aspectos aqui, gente, alguns comentários da obra tal. Isso aqui não foi nem 1%, muito menos de 1% do que está aqui. Esse vídeo foi no sentido de apresentar para vocês, pelo menos um aspecto bem introdutório mesmo do que é essa obra, embora eu tenha dado alguns spoilers, mas mesmo que você... Bom, se você continua no vídeo, porque você não se importa muito com spoilers, né? Aí então você leia a obra. Leia a obra. É uma obra que vale a pena ser lida e relida e sempre lida, porque é uma obra que trabalha com o mais profundo do ser. É uma obra que explora todas as nuances psíquicas, espirituais, morais. Essa questão da fé e da razão, isso é muito bem explorado no livro, né? Sentimento de vingança, sentimento de chateação familiar, né? Sabe? Dostoiévski realmente confecciona aqui uma obra-prima. Gente, eu acho que é isso. Eu tenho certeza que eu tinha mais coisas para falar, mas eu não tenho um roteiro escrito. Eu vou falando com vocês, valendo-me de uma autenticidade, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero... tem um outro ponto também aqui, gente. Eu vou falar mais esse só, rapidinho. Que é lá, mais no final do livro, é um outro capítulo relacionado também ao Ivan. Veja como o Ivan é importante mesmo para Dostoiévski, né? Que é o pesadelo de Ivan. Que ali, vou falar rapidinho, tá? O Ivan, ele acaba tendo uma espécie de alucinação e vê o diabo. Só que esse diabo representa ele mesmo, esse diabo representa todas as suas agruras. E ao mesmo tempo ele acaba acreditando naquele diabo, sendo mais uma vez contraditório. Aí ele tem um diálogo interessantíssimo com o diabo, né, nessa noite, né? E sobre a questão da culpa dele em a morte ao pai, a questão de suas crenças, enfim, uma série de coisas ali, que é um negócio fantástico, chama-se O Pesadelo de Ivan, é mais pro fim do livro também. Eu me lembrei agora que, como eu disse, são muitas coisas, mas me veio à mente e é importante que se diga, né? Aquela materialização ali do diabo que o Ivan tem, ele tá meio que num processo de delírio, de maluquice pela sua própria culpa, que nós já dissemos, e ele acaba, portanto, personificando esse diabo. E aqui tem outra, a gente vai lembrando, tem outra crítica muito importante de Dostoiévski, que é a questão do cientificismo, né? Porque o Dostoiévski, ele descreve esse diabo que aparece para o Ivan vestido de uma maneira um pouco mais antiga. É um mujik, né? Ali um camponês russo, com umas roupas, e ele dá até a data. Se fosse uns 2 anos atrás, esse diabo estaria na moda. Mas agora não está tão na moda mais, já é uma coisa meio antiquada, fazendo aqui uma crítica, realmente à religião também, né? Já estava ficando um pouco por fora, porque a ciência estava crescendo muito, a questão do cientificismo e tal. Mas como eu disse, depois o Dostoiévski refuta isso também e coloca a importância da fé. Lembrei de outra coisa aqui, gente, no final do volume 1 nós temos algumas lições, alguns discursos maravilhosos do Starets Zósima, aquele preceptor espiritual do Alyosha, que é um discurso que são discursos maravilhosos sobre as virtudes da alma, sobre o que precisa um homem fazer para galgar uma espécie de plenitude espiritual e moral. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, senão não vai ter fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vão gostar muito do livro, se é que você não leu ainda. Peço que vocês se inscrevam no canal, que compartilhem, que curtam o vídeo e fortifiquem aqui o nosso canal. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.